Meus amigos, que alegria, por mais um dia, poder iniciar um programa estudando o livro Roteiro de Emmanuel pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Eu agradeço à TV Mundo Maior e à TV A Caminho da Luz pelo desafio que me lançou para estudar mais esta obra, que para mim tem trazido tanta reflexão, tanta meditação e tanto entendimento. E espero que para vocês que me acompanham deste outro lado da telinha, também estejam gerando o mesmo pensamento e a mesma vontade de seguir firme no estudo e na compreensão dos ensinamentos do Espiritismo. Se está te ajudando, divulgue, compartilhe. Lembrando que aqui no canal da TV A Caminho da Luz no YouTube, estamos com aquela meta de atingirmos até o meio do ano 60 mil inscritos. E só conseguiremos com a sua ajuda. Se já se inscreveu, convide os amigos espíritas, os familiares espíritas, o centro espírita que você frequenta. Somente assim chegaremos a mais e mais corações. No programa passado, iniciamos o capítulo 19, Evangelho e Simpatia. E agora nós vamos dar continuidade no estudo iniciado na semana passada. Entretanto, diante das criaturas dominadas pelo mal, enche-se de profunda compaixão e tolerância construtiva. Curioso que Jesus ele nunca teve o objetivo de mudar ninguém. Ele não teve o objetivo de impor a sua mensagem. Quando ele via o abuso das autoridades, usando o poder para a escravização, vivendo uma vida de luxo e as outras pessoas não tendo nem o que comer, Jesus, evidentemente, ficava triste por ver uma minoria que tinha muito e uma maioria que não tinha nada. Ao mesmo tempo, ele compreendia que naquele momento não seria possível uma modificação radical, como até hoje nós ainda temos desigualdade. Alguns países mais, alguns países menos. Há muitos anos eu participo da sopa fraterna, aos sábados, no Núcleo Chico Xavier. E nós fazíamos uma panela de sopa, um panelão de sopa. Isso dava, e às vezes até sobrava. Com o início da pandemia, com a intensificação da fome, do desemprego, o número de pessoas que bateu na casa espírita aumentou num número que eu não saberia precisar em quantas vezes, para ser exato. De um panelão, que muitas vezes sobrava sopa, hoje nós já fazemos de 4 a 4,5. E há sábados de pessoas que batem no final e nós já não temos mais para ofertar. Eu vi, eu presenciei, eu vivi essa fase. Alguns podem perguntar, estão notando uma diminuição? Não, estamos notando que está mantendo ou aumentando o número de pessoas que precisam de auxílio material. Então Jesus, ele percebia como as autoridades usavam. Agora, quando vemos um político desonesto, um empresário desonesto, quando vemos o abuso do poder, o abuso do dinheiro público, o abuso por parte de quem manda, nós temos que ficar sim tristes, até indignados, mas ao mesmo tempo nós temos que ter a compaixão, porque não pensemos nós que perante as leis divinas ficará impune aquele que tira dinheiro da merenda, da saúde, da educação, aquele que para ter uma vida melhor usa os recursos do povo. Perante a lei dos homens, podemos imaginar que há uma impunidade, como infelizmente o há, mas esta impunidade não existe do ponto de vista espiritual.
A lei divina está atenta a tudo e de repente nós vemos criaturas num corpo totalmente disforme e nos perguntamos, não é? O que aquela pessoa fez para merecer aquele corpo? Então, o nosso entendimento já nos leva a ver que abusou da beleza, da sexualidade, do poder, do dinheiro e vem naquelas condições para poder aprender um pouco a ter responsabilidade perante a vida. Continua Emmanuel. Aos enfermos não indaga quanto à causa das aflições que os vergastam para irritá-los com reclamações. Jesus, ele nunca reclamou, nunca expôs um descontentamento por parte daqueles que chegavam até ele pedindo um auxílio. É interessante que conta no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que um dos apóstolos insistiu muito para que Jesus pudesse curar os leprosos, os cegos, os coxos, os mancos, os paralíticos. E teve um dia que Jesus auxiliou 10 enfermos. 9 voltaram para os antigos vícios e apenas um voltou para agradecer e procurou um novo caminho. Aí Jesus ensina o apóstolo: a solução não está em solucionarmos a doença alheia, e sim em esclarecermos, porque muitos precisam da doença como um freio para não despertar novamente velhos vícios morais. Olha que ensinamento. Vê a dor como um freio para que não descambe e desperte outros vícios morais com consequências terríveis. Continua Emmanuel. Auxilia-os e cura-os. Os apontamentos que dirige aos pecadores e transviados são recomendações doces e sutis. Ao doente curado no tanque de Betesda, explica despretensioso: vai e não rescindas no erro, para que te não aconteça coisa pior. Então, olha o que Jesus ensina. Olha, errou, já foi. Procure evitar novos erros, para que amanhã não suceda coisa pior. Os nossos erros, eles vão juntando um ao outro e vai ficando uma bola de neve. Então, o que era uma coisa pequena, simples, frágil, que eu poderia solucionar com uma conversa, se ele evolui para uma mágoa, para um vício, para um ódio, ele naturalmente se tornará bem mais difícil a sua corrigenda. Então Jesus orienta: olha, o que eu pude eu fiz, agora está em tuas mãos. Esta recomendação ela é doce, ela não humilha o doente, ela não diminui o doente, ela não rebaixa o enfermo. Não, ela diz e recomenda, Jesus diz e recomenda da importância do cuidado que devemos ter. Continua Emmanuel. A pobre mulher apedrejada na praça pública adverte bondoso: vai e não peques mais. Não indica o inferno às vítimas da sombra, reergue-as compassivo e acende-lhes nova luz. Compreende os problemas e as lutas de cada um. Atrai as crianças a si, compadecidamente infundindo nova confiança aos corações maternos. Jesus não diz que o reino de Deus é a semelhança das crianças? Na sua alegria, na sua energia, na superação dos problemas que vive? Jesus não orientou aquela mulher que até usei como exemplo no programa passado: vai e não peques mais?
A forma de Jesus ensinar não era recriminando, xingando, diminuindo, gritando, rebaixando, como fazemos com um filho, como fazemos no trabalho, como fazemos no templo religioso. Jesus era um pedagogo maravilhoso. Jesus era um ser divino. Tem religiões que procuram trazer Jesus para o campo material. Jesus é divino. As suas ações são divinas. Ele já pensava no futuro. Enquanto eu penso no passado ou no presente, Jesus não. Jesus já tinha plena noção do passado, do presente e já via o futuro. Por isso que ele era tão diferente. Por isso que ele era tão à frente da sua época. Nem os próprios apóstolos, nem os próprios discípulos tinham esta visão que Jesus possuía. Eram pessoas de bom coração, de boa intenção, de bons sentimentos, mas não tinha o olhar do Cristo, o olhar para o doente, o que levou aquela companheira a se prostituir, o que levou o companheiro a cair nos erros morais que caíram. Então ele atendia conforme a demanda. Ele não atendia igual nós atendemos todos por iguais. Jesus não. Jesus ele auscultava o íntimo de cada um e ele dava conforme o que aquela pessoa, naquele momento, com aquela paz de espírito, precisava. É este Jesus que eu trago para mim. É este Jesus que eu sigo, não os Jesus das religiões, não os Jesus inventados pelos chefes religiosos usando e deturpando os seus ensinamentos. Eu sigo o Jesus amigo, o Jesus simplicidade, o Jesus caridade, o Jesus amor, o Jesus que não tinha tempo ruim para levar luz, esperança e um bálsamo a todos que estavam ao seu lado. Para os amigos da TV Mundo Maior, nós vamos para um breve intervalo e para os amigos da TV Caminho da Luz, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos dar continuidade ao estudo aqui pela TV A Caminho da Luz e retornamos também, após um intervalo, aos amigos da TV Mundo Maior. Continua Emmanuel, trazendo este Jesus amigo, este Jesus próximo aos nossos corações, mostrando aquele coração misericordioso que em todo o tempo que esteve ao nosso lado, nos amou incondicionalmente, respeitou as nossas fragilidades e procurou ao máximo nos colocar em comunhão com o nosso Criador. Continua Emmanuel. Sabe que Pedro é frágil, mas não desespera e confia nele. Contempla o torvo drama do espírito de Judas. No entanto, não o expulsa. Reconhece que a maioria dos beneficiários não revelam a altura das concessões que solicitam. Contudo, não lhes nega assistência. Preso, recompõe a orelha de Malco, o soldado. Não é um Jesus apaixonante pela descrição de Emmanuel? Não é um Jesus que nos move? Tem pessoas que vão no templo religioso, de repente se pergunta, mas será que vale a pena? Qual a motivação? A minha motivação não são os encarnados que estão ao meu lado. Nunca foi. A minha motivação é o Mestre. A minha motivação não é ver se os outros que estão dando passe do meu lado estão preparados para a atividade. Isso não me compete. Não é saber se os outros estão fazendo com caridade ou com bondade. Isso não me compete. O que me compete é ir no centro espírita,
motivado naquele dia a dar passe. Eu vou dar hoje o melhor passe da minha vida. Hoje é o meu dia de comentar o Evangelho. Eu vou fazer o melhor comentário que eu possa. Hoje é o meu dia de entrar no estúdio da TV A Caminho da Luz e gravar um programa. Eu vou gravar o melhor programa que eu já fiz até hoje. Porque eu estou fazendo para o meu mestre. Eu estou fazendo para o meu amigo. Eu estou fazendo por aquele que veio, passou por tudo que passou, não reclamou, não condenou, não blasfemou, não esbravejou. Pelo contrário, pediu perdão por aqueles que haviam cometido um erro para com ele. Pediu ao Pai que perdoassem, porque não sabiam o que estavam fazendo. Ninguém na terra, absolutamente ninguém, sofreu tanta ingratidão quanto Jesus. Sofreu tanta discórdia, passou tanto apuro na mão de outros encarnados como Jesus. Mas Jesus não estava preocupado com as ações dos homens. Jesus dizia: eu estou aqui amando de meu Pai, a qual executarei todas as funções que me foi solicitado com amor, porque eu trabalho para o Pai. Então Jesus vê Pedro, respeita, porque Pedro está no momento dele. Jesus vê Judas, respeita, porque está no momento dele. É o que eu tenho que fazer. Quem de nós não tem um Pedro do nosso lado? Quem de nós não tem um Judas do nosso lado? Quem de nós não tem um Tomé do nosso lado? E o desafio da existência reside em vivermos com as diferenças. Então é por esse mestre aqui que todos os dias que eu tenho uma atividade espírita, eu vou com amor, porque eu vou por ele, eu vou para ele. E as pessoas que estão ao meu lado são bons instrumentos também, porque um trabalho na seara do bem não se faz sozinhos. O André não faz 2,5 toneladas de comida por mês no CEPAC, mas um grupo de 30 pessoas fazem, rotativos. O André sozinho não entrega 300 cestas por mês, mas um grupo de corações amigos entregam. Estão vendo a diferença do que é individual para o que é coletivo? Eu, como indivíduo, tenho que fazer a minha parte e procurar somar para que as outras pessoas do meu lado dê também o seu melhor, não pela minha fala, mas pelo meu exemplo, pela minha dedicação, pela fé que eu nutro no que Emmanuel me ensinou no dia de hoje. Continua Emmanuel. À frente de Pilatos e de Antipas, não pede providências suscetíveis de lançar a discórdia, ainda mesmo a título de preservação da justiça. Jesus ele não condena Caifás, Amós. Ele não denuncia o que fizeram com ele naquela noite, o espancamento, a violência, o bater de toda sorte, o rodízio de entrar e sair soldados e bater em Jesus a noite toda. Quando Jesus está diante de Pilatos, Jesus já está mais para lá do que para cá. Jesus foi torturado. Jesus foi espancado. Jesus foi maltratado. Não foi um tapa aqui, outro tapa colar, não. Eram rodízios de soldados para bater no mestre. E quando ele está diante de Herodes Antipas, ou quando ele está diante de Pôncio Pilatos, ele não denuncia. Ele não reclama. Ele não fala o que ele sofreu. Lógico, aqueles homens eram pessoas inteligentes, viram a situação de Jesus. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Quando eles viram Jesus como estava,
Eles tinham ideia do que Jesus sofreu, não eram bobos. E eles perguntaram, e Jesus se calou. Não, está tudo certo. Não condenou. Então, olha a grandeza de espírito, como se portar nas mais variadas dificuldades do nosso dia a dia. Continua Emmanuel, longe de impacientar-se com a presença dos malfeitores que também sofreram a crucificação, inclina-se amistosamente para eles e busca entendê-los e encorajá-los. À turba que o rodeia com palavrões e cutiladas, envia pensamentos de paz e votos de perdão. E, ainda além da morte, não foge aos companheiros que fugiram, materializa-se diante deles, induzindo-os ao serviço da regeneração humana, com o incentivo de sua presença e de seu amor, até ao fim da luta. Em todas as passagens do Evangelho, perante o coração humano, sentimos no Senhor o campeão da simpatia, ensinando como sanar o mal e construir o bem. E desde a manjedoura, sob a sua divina inspiração, um novo caminho redentor se abre aos homens, no rumo da paz e da felicidade, com bases no auxílio mútuo e no espírito de serviço, na bondade e na confraternização. Olha que linda a descrição de Emmanuel. Quando eu leio uma página como esta, mais me apaixono pelo Cristo. Eu ainda não tenho evolução suficiente para entender profundamente os ensinos morais do Cristo. Eu ainda não tenho, mas eu já tenho um amor pelo Cristo, o que me move dia após dia a procurar ser uma pessoa um pouquinho melhor do que eu fui no dia anterior. Eu tenho redescobrido todos os dias um novo mestre. Um mestre resiliente, um mestre solidário, um mestre próximo dos que o seguem, um mestre que nunca repreendeu ninguém, pelo contrário, ensinou e explicou o caminho que devem seguir. E nesta busca pelo entendimento do mestre, eu tenho trabalhado com mais amor na casa espírita. Eu confesso que muitas vezes eu ia para a casa espírita empurrado pelo sentimento de dever a cumprir. Hoje, eu já vejo como uma grande oportunidade de trabalhar. Antes, muitas vezes eu estava na casa espírita de corpo, mas o meu pensamento estava muito longe. Hoje, eu vou para a casa espírita de corpo e de alma. Feliz por mais um dia ter saúde para poder estar na casa de Jesus. Eu encerro o programa de hoje convidando todos que me acompanham a trazermos o Jesus de 2000 anos atrás para hoje. Jesus amor, Jesus paz, Jesus misericórdia, Jesus caridade. Se temos que perdoar alguém, lembremos do exemplo de Jesus. Se precisamos recompor com alguém, lembremos do exemplo de Jesus. Se temos que superar um desafio, lembremos de Jesus. Este é o convite que eu faço no término de mais um programa. Votos de muita paz e até o próximo programa.